Olá pessoal, o nosso assunto da aula de hoje é hipérbole, certo? Mais uma cônica aí no estudo da geometria analítica. A definição matemática para hipérbole é justamente o conjunto de pontos, tá certo? Que a distância desses pontos até o foco 1 e até o foco 2 tem soma sempre igual. Por exemplo, se eu pegar P1 e fizer a distância de P1, deixa eu pegar aqui outra cor, e eu fizer a distância de P1 até F1 menos a distância de P2 até F2, isso daqui, claro, eu vou botar em módulo porque eu não sei qual resultado é maior. Isso daqui dá sempre o mesmo valor, não importa onde eu pegue esses pontos, dá sempre 2A. E o que seria esse 2A? O 2A seria justamente a distância desse vértice aqui até esse. Ok? Daqui para cá vale A, daqui para cá vale A, então tudo vale 2A. Então, esse pedaço aqui vale 2A. E o conjunto de pontos que tem essa diferença igual a 2A vai delimitar, vai formar uma hipérbole. Eu posso pegar um segundo ponto, certo? E fazer a diferença entre essa distância e essa daqui. Quando eu fizer a diferença, o resultado sempre será esse 2A. Essa é a definição de hipérbole. Bom, quais são os elementos que vão aparecer na figura da hipérbole? Bom, a gente vai ter a origem, o centro da hipérbole. Nesse caso aqui, o centro da hipérbole está no 0, 0, está na origem do sistema cartesiano, certo? Então, a gente tem que o O é a origem da hipérbole. F1 e F2 são focos da hipérbole. E a distância de F1 até F2 a gente chama de distância focal. Ok? A distância focal ela equivale justamente a 2C. Lembrando que a distância focal é daqui para cá e ela equivale exatamente o dobro de C, já que a gente define que cada um desses pedaços aqui vale C. Então, a distância focal, a distância entre os focos é 2C, ok? Aí a gente tem o A1, A2, que a gente chama de eixo real, a distância de A1 até A2, que a gente chama de eixo real da hipérbole. E depois do A1, A2, a gente tem o B1, B2. Já o B1, B2, a gente chama de eixo imaginário da hipérbole. Eixo imaginário da hipérbole. O que a gente precisa é analisar esses elementos para que a gente possa escrever, por exemplo, a equação da hipérbole, ok? Bom, uma coisa que a gente pode garantir aqui é que essa distância aqui, certo? Essa distância ela equivale
a própria distância do zero até o F, ou seja, ela é metade da distância focal. Daqui para cá a gente diz que vale B, e daqui para cá sabemos que vale A. Então a gente tem um triângulo retângulo, e para um triângulo retângulo a gente sabe que sempre vale o teorema de Pitágoras. Então C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Uma fórmula, uma relação que será bastante utilizada. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Dito isso, a gente pode também calcular a excentricidade da esfera, ou da hipérbole. Que é C sobre A. Então, esses são os elementos da hipérbole que a gente precisa ter atenção, e é através deles que a gente escreve justamente a equação reduzida da hipérbole. A equação reduzida da hipérbole é justamente x menos xc ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos yc ao quadrado sobre b ao quadrado. Isso daqui é igual a 1. Professor, se parece muito com a equação da elipse. Se parece, com a única diferença é que na equação da elipse aqui no meio não é um sinal de menos, é um sinal de mais, ok? Então essa é o que a gente chama de equação reduzida da hipérbole. E a gente pode ter a equação desenvolvida da hipérbole, pode se parece com a equação desenvolvida da circunferência. Então veja só. Como eu quero a equação desenvolvida, ela vai ser parecida com a equação da elipse e a equação da circunferência. Essa é a equação da hipérbole e se parece muito com a equação da circunferência e da elipse. Qual é a diferença? Lá na circunferência, o A tem que ser igual ao B. Na elipse, o A vai ser diferente de B. E na hipérbole, o sinal do A tem que ser diferente do sinal do B. Ok? Então, além de serem diferentes, eles vão ter sinais contrários. Então, o A e o B, nesse caso aqui, terão sinais contrários. E é o que vai diferenciar a equação de uma hipérbole desenvolvida, por exemplo, da equação da circunferência ou da equação da elipse. Okay? A gente pode calcular o que a gente chama de equação das assíntotas da hipérbole. E o que é assíntotas? Eu vou pegar aqui, vou fazer um outro desenho de uma hipérbole para a gente verificar o que seria as assíntotas. Então, deixa eu pegar aqui a régua. Bom, vou desenhar aqui uma hipérbole. O que seria então as assíntotas? As assíntotas seriam as retas que se aproximam muito da hipérbole, mas nunca chegam a ter ponto em comum. Por exemplo, isso aqui é uma assíntota, se aproxima muito da curva de uma hipérbole, porém, nunca vão se encontrar. Ou seja, nunca serão. E eu tenho outra. Num outro sentido, uma vez que elas vão ter que a inclinação vai ser de arcos que são simétricos, então vai ter pouca diferença entre as equações das assíntotas. Então aqui eu tenho a assíntota R e a assíntota S. Essas retas que se aproximam muito da hipérbole
são chamadas de assíntotas. Como é que a gente faz para calcular as assíntotas? A gente utiliza o que a gente já conhece. O que a gente já conhece, né, são desenhos como esse, que nos dá, por exemplo, a angulação, o B e o A. Ok? Então, eu posso perfeitamente encontrar esse ângulo aqui. A tangente desse ângulo é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Daí, a gente vai ter que y menos y0 é igual a b sobre a x menos x0. Aqui, eu estou achando a equação das assíntotas. E o que vai diferenciar é só a angulação, só a inclinação. Mas a forma como se escreve a assíntota é a mesma. Como eu estou falando de duas que se encontram, então aqui pode ser mais ou menos. Você faz duas resoluções. O que seria o x0 e o y0? O x0 e o y0 é justamente o ponto que representa a origem do sistema cartesiano. Se não tivesse na origem do sistema cartesiano, aí eu teria que outros números para substituir o x0 e o y0, ok? Bom, colocada aí a fórmula para as assíntotas, eu tenho então aqui um exemplo para que a gente possa botar em prática a fórmula da hipérbole. Diz assim: os focos de uma hipérbole são f menos 10 e 0, f2, 10 e 0, e sua excentricidade é 5 sobre 3. Sua equação corresponde a... Bom, primeiro, para eu encontrar a equação de uma hipérbole, eu tenho que fazer primeiro a fórmula da equação reduzida, que é x menos xc ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos yc ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Bom, eu sei uma relação aqui. Lá no meu desenho, a distância entre os focos é 2c. Ou seja, se eu tenho uma hipérbole e essa hipérbole ela tiver as seguintes informações, para que eu possa escrever a equação da hipérbole, o que é que eu preciso ter? Bom, para escrever a equação da hipérbole, eu tenho que ter o A, eu tenho que ter o B, certo? Eu sei que o foco 1 é menos 10 e 0, e o foco 2 é 10 e 0. Logo, essa distância aqui, de menos 10 até 10, é 20. Logo, só o C que eu estou atrás é igual a 10. Então, eu tenho o C, que é igual a 10. Eu sei a relação do teorema de Pitágoras, né? Eu tenho mais, porque se eu sei que daqui para cá vale 10, né? Ou seja, se essa distância focal vale 10, significa dizer que eu estou com informações suficientes para encontrar todas as informações necessárias para escrever a equação da hipérbole. Sabemos que C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, o C é 10, 10 ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. 100 é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu preciso achar o A ou o B para que eu possa conseguir, então, completar todas as informações para a hipérbole. Mas eu sei quanto é que vale, por exemplo, a excentricidade. Segundo o enunciado, a excentricidade é 5/3. E o que é a excentricidade? A excentricidade, que é 5/3, é a fração que você faz utilizando o C e o A. Ou seja, C sobre A é igual a 5/3.
Bom, daqui a gente vai concluir então que se eu já sei que o C vale 10, 10 sobre A igual a 5 sobre 3. 5A igual a 30, então a gente vai concluir que o A é igual a 6. Bom, agora que eu tenho A, eu venho de novo para o Teorema de Pitágoras e faço 100 é igual a 6 ao quadrado mais B ao quadrado. Daqui a gente vai ter que 100 é igual a 36 mais B ao quadrado. 100 menos 36 dá 64, é igual a B ao quadrado. E a raiz quadrada de 64 é 8, B é igual a 8. Então, o que a gente vai ter é o A, que é igual a 6, o B, que é igual a 8, e eu tenho o centro. O centro é a origem do plano cartesiano. Então, eu já posso escrever a equação. A equação será x menos xc ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado sobre b ao quadrado. Bom, o xc e o yc vai ser zero, porque está na origem do sistema cartesiano. Então, a gente vai ficar somente com x ao quadrado sobre o a ao quadrado é justamente o 6 ao quadrado, então é 36. Y menos 0 é y, o b ao quadrado será 8 ao quadrado, 64. Isso daqui tem que ser igual a 1. Os itens não estão sendo feitos dessa forma aqui, x ao quadrado sobre 36 mais y ao quadrado sobre 64 é igual a 1. Para isso, a gente vai ter que tirar o MMC. O MMC de 36 e 64. 36 e 64 por 2 dá 18 e dá 32, por 2 dá 9 e dá 16, por 2 dá 9 e dá 8, por 2 dá 9 e dá 4, por 2 dá 9 e dá 2 e por 2 dá 1, dá 9 e dá 1. Bom, o restante vai ser tudo por 3. Ok? 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a sexta dá 64 vezes 9. E 3 vezes 3 é 9. 64 vezes 9 dá 576. Então, eu já sei que aqui é 576 e 576. Dividido por 36, né? 576 dividido por 36, fazer a divisão. Seis vezes 16 é 216. Então, eu tenho que vai dar 216 é x ao quadrado. Ok? Porque eu estou trabalhando justamente com o A e com o B. Eu posso perfeitamente trabalhar aqui com o MMC, ou eu posso ainda, se eu não quiser trabalhar com o MMC, assim, dividindo e multiplicando, eu posso multiplicar todo mundo pelo MMC, que nesse caso é 576. Então, eu vou ter 576x ao quadrado sobre 36 mais 576 y ao quadrado sobre 64 é igual a 1. Bom, daqui a gente vai concluir que 576 dividido por 36 dá 16. Então, o que eu vou ter nesse caso aqui é 576 dividido por 36 vai ser 16x ao quadrado. Eu estou cometendo um erro bem aqui, ó. Na equação da hipérbole, o sinal é de menos aqui no meio. O sinal, na verdade, são trocados. Um é positivo e o outro é negativo. Anotei errado bem aqui também. Ok?
menos, então, 576 dividido por 36 é 16, menos 576 dividido por 64, certo? É 9. Então, eu vou ter 9y ao quadrado é igual a 576 vezes 1 é 576. Então, a equação da circunferência é 16x ao quadrado menos 9y ao quadrado mais 76. O item correto é o item B. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.